vamos! Que bela manhã para aprender física! Olha só que massa a questãozinha. Essa questãozinha já tem um nível bem razoável no vestibular. O cara pegou um recipiente adiabático, recipiente adiabático é aquele recipiente perfeito que não troca calor com o ambiente, e colocou lá dentro desse recipiente 80 gramas de água. 80 gramas de água a menos 90 graus Celsius, com 20 gramas de água a 10 graus Celsius. Claro que essa água aqui estava líquida, enquanto essa maior massa de água estava sólida. Nessa situação eu tenho que considerar que a pressão era o tempo inteiro uma atmosfera, mesmo que eu não tenha falado. Tu tem que estar consciente que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E a dica que eu te dei para matar esse tipo de problema é ir na água líquida, ir no gelo e aplicar o quimacete em cada um deles. Por que tu tem que aplicar o quimacete em cada um deles? Para saber quem é que chega a zero primeiro. Ah, professor, mas eu já sei quem é que chega a zero primeiro, não me importa. Se tu quiser fazer a questão bem bonita e sem dar sopra pro azar, tem que fazer dessa maneira. Massa de água líquida, 20 gramas. Czinho da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura para ir do 10 para o 0. Menos 10, concorda comigo? O que daria menos 200 calorias para a água chegar a 0. Ela deve perder 200 calorias. Vamos ver o gelo. A massa de gelo era 80. O Czinho do gelo é 0,5. E a variação de temperatura de menos 90 para 0 é 90. 40 vezes 0,5, 80 vezes 0,5, 40. 40 vezes 90. 4 vezes 9, 36 com 2 zeros. Interpretação física. O gelo deve receber 3.100 calorias para chegar a 0. Quem chegará a 0 primeiro? Claro, cada uma caloria que esse cara recebe veio dali. Quando esse cara receber 200 calorias, a água vai ter perdido 200 calorias e vai ter chego a 0. Isso aqui eu posso confirmar, vou passar um visto ali do lado. E já que a água chegou a 0, ela começa a congelar. E para saber se a água congelará completamente ou não, eu faço um quimolesa. Massa de água a congelar, 20. Calor latente de solidificação da água, menos 80. 2 vezes 8, 16, menos 1.600 calorias. A água pode perder 200 calorias e depois 1.600 para o gelo? Pode, porque ele pode receber até 3.600 calorias. Passou no teste, visto? Na hora que esse aqui se confirmou, eu percebo que essa ideia estava errada. Por quê? Porque o gelo não vai chegar a 0, que era a minha suposição inicial. Tu não tem que ficar nervoso com isso, só tem que tirar aquele 0 e colocar TF no lugar daquele 0. A nova fórmula para o gelo ficou 80 vezes 0,5, que multiplica TF menos com menos, mais 90. Ou, para deixar mais bonitinho, já que 80 vezes 0,5 é 40, 40 que multiplica TF mais 90. Essa é a equação do calor perdido pelo gelo. A água chegou a 0, congelou e virou... Como? Virou gelo. Obrigado pela participação. E já que ela virou gelo, ela tem que entrar em equilíbrio térmico com o gelo, né? Vou fazer o último quimacete nesta água que virou gelo. Qual é a massa da água que virou gelo? 20. Qual é o Czinho? 0,5 que virou gelo, né? É o momento perigoso da questão, cara. Aquilo ali... mas é normal, absolutamente normal. Eu errei isso várias vezes e chorei de raiva por isso. Até hoje estou magoado e não erro mais. É verdade, o cara fica bom só depois que ele errou tudo. Eu já errei tanto em física, tanto que eu cheguei a virar professor. Te juro, cara. O cara que é especialista em alguma coisa, dizem que especialista numa área é o cara que já cometeu todos os erros daquela área. Aí ele virou especialista. Não existe o cara ficar bom sem ter errado. Não existe. Se te contaram isso, é mentira da pessoa. O cara só fica bom errando. Ele tem que ficar bravo com o erro ainda. Temperatura final desse gelo? Não sei. Eu sei que é igual aquela ali. Vai entrar em equilíbrio... Obrigado. E qual é a temperatura inicial desse gelo?
Zero, porque ele acabou de congelar. Então, os dois erros mais comuns dessa questão. Achar que aqui é 1 porque era água, mas já virou gelo. E achar que aqui é a temperatura inicial da água, o menos 10. O 10, aliás. E não é, já é gelo, já virou gelo, eu já computei até chegar a zero na conta anterior. Acabou agora o trabalho mais importante. O trabalho mais importante foi feito. Olha como é que a gente finaliza essa questão. Eu fui lá, fiz a análise da quantidade de calor durante o aquecimento do gelo e o resfriamento da água. Escrevi equações para o calor recebido e perdido em cada processo. E eu sempre finalizo esse tipo de questão dizendo que o calor recebido mais o calor perdido. Pronto. Quem é que está recebendo o calor? O gelo. E o gelo vai receber uma quantidade de calor que é 40, que multiplica TF mais 90, porque ele só vai aquecer. Já a água vai perder 200 calorias para chegar a zero. Vai perder 1.600 calorias para congelar. E depois vai perder mais uma temperatura de 10 TF, vai perder uma quantidade de calor de 10 TF para entrar em equilíbrio térmico com o gelo. Fazendo a distributiva agora, eu vou descobrir que temperatura é essa. Menos 1.800, menos com mais dá menos, 1.800, mais 10 TF, igual a zero. 10 TF com 40 TF, 50 TF, 3.600, menos 1.800. 1.800, mais passa para o outro lado, menos, cortou o zerinho, o 5 que está multiplicando passou. Dividindo, temperatura final, 36, menos 36 graus Celsius. A primeira vez que a gente fez essa questão tinha dado água, né? Tinha dado água. Se tu for comparar a solução daquela questão com essa, tu vai ver que foi o gelo que ganhou que macete, que moleza e que macete. E a água ganhou só um que macete. Agora foi o contrário, né? Como a água chegou a zero primeiro, a água congelou e a água virou gelo e continuou esfriando, ela recebeu 3 cálculos, enquanto o gelo, que não mudou de estado físico, recebeu um cálculo só. Então é uma forma bem honesta de fazer a questão sem macete. Tem macete para isso. Eu acho que de repente numa próxima ocasião eu já posso te mostrar como é que seria resolver essa questão usando a ideia de equivalente em água. Tem um macete bacana para a gente fazer essa questão, mas acho que para tu aprender de verdade é bacana fazer desse jeito primeiro. Para fazer o último tipo desse problema, são 3 possibilidades, eu comentei com vocês, né? Ou termina tudo em gelo, ou termina tudo em água, ou termina uma mistura de água e gelo. Vamos ver se o outro exemplo que eu passei para vocês, o outro exercício. Por favor, fica à vontade. Não, dá mais 1.800, é que estava na esquerda a igualdade, né? Aí eu subtraí 1.800 em ambos os lados, foi para a direita. Então ficou 50 TF menos mais 1.800 igual a zero. Aí eu joguei esse 1.800 para a direita, né? Por isso que ele ficou negativo. Na verdade não joguei ele para a direita, né? Eu subtraí 1.800 em ambos os lados, né? Aquela história da verdade matemática. Beleza? Isso aí. Importante que eu falar isso, uma coisa que volta e meia, né, no costume do dia a dia de fazer as continhas, a gente acaba não comentando todas as passagens que aparecem ali, e isso pode dar problema mesmo. Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, a última questãozinha desse estilo aí que eu recomendei foi a seguinte, ó, mais uma vez o recipiente perfeito, adiabático, que não troca calor. Dentro desse recipiente nós colocamos 20 gramas de água a 30 graus Celsius, 20 gramas de água a 30 graus Celsius, então obviamente água líquida, com 30 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. E queria saber o que acontece no final. De novo, pessoal, vamos se organizar que vai dar tudo certo. Vamos brincar com a água e vamos brincar com o gelo. A água vai começar a esfriar e o gelo vai começar a aquecer. Para saber quem é que chega a zero primeiro e quem é que começa a sofrer mudança do físico, que macete até zero. A massa de água líquida é 20, o Czinho é 1. Eu estou supondo que ela vai chegar a zero. E aí eu descubro que ela tem que perder
600 calorias para isso acontecer. Faço a mesma coisa com o gelo. A massa é 30, o Czinho é 0,5, estou supondo que vai chegar a zero. Menos 40. Menos com menos é mais, 0,5 vezes 40 dá 20. Putz! Eu nem queria que isso tivesse acontecido, eu juro. Deu 600 calorias. Quem é que chega a zero primeiro? Os dois chegam junto a zero e entram em equilíbrio térmico a uma temperatura de 0 graus Celsius sem sofrer mudança de estado físico. Uma bruta coincidência. Eu não queria que isso tivesse acontecido. É mais fácil, não, ficou mais fácil, é verdade. Mas justamente por isso que eu vou pedir autorização para vocês para dar uma modificadinha de nada, só para a gente ver o que a gente faria, caso não tivesse dado essa coincidência. Vou botar um pouquinho mais aqui, ó. Botar um pouquinho mais de gelo, ó. Se eu tivesse colocado um pouco mais de gelo, ficaríamos com 20 vezes 50, daria 1000. Aí eu perceberia que a água chegaria a zero primeiro, concorda comigo? Aí a minha pergunta é, será que a água congela completamente ou não? Eu vou lá e vejo se eu consigo congelar a água completamente. Massa de água para congelar, 20 gramas. Calor latente de solidificação da água, menos 80, menos 1.600 calorias. Eu te pergunto, tem como o gelo perder 600 e depois, aliás, o gelo receber 600 e depois receber mais 1.600? Não, né? Quando ele recebeu 600, só pode receber mais 400 para chegar a zero. Assim eu concluo que isso é um erro. A água não vai congelar completamente. Onde está o meu erro? Na massa que eu supus que congelaria. Eu vou trocar esse 20 por M. E aí a equação vai ficar M vezes menos 80, ou se preferirem, menos 80M. E depois disso, como no outro caso, eu finalizo com o princípio das trocas de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido. Obrigado. Quem é que está recebendo? É o gelo. O gelo vai receber 1000 calorias para chegar a zero. Quem que está perdendo? A água. A água vai perder 600 para chegar a zero e vai perder menos 80M para começar a congelar. Só que aí eu sei que nesse momento ela entra em equilíbrio térmico com o gelo. Portanto, a temperatura final já é zero. Não vai nascer a temperatura no cálculo. Vai acontecer o seguinte, ó, menos 1000, menos 600, menos passa mais, 80, 400 igual a 80M, passa dividindo, 40 dividido por 8 igual a M, M igual a 5 gramas. O que é esses 5 gramas? A massa de água que congelou. Então eu sei que no final das contas eu tenho uma massa de gelo de 55 gramas, os 50 existentes mais os 5 que congelou, e a massa final de água líquida é 15 gramas. Então observem que nós descobrimos a condição final de equilíbrio térmico, né? Não só a temperatura, como também a massa de água e a massa de gelo. Cara, aí sim, aí nós fizemos as 3 situações clássicas para essa situação de misturar água e gelo, né? Terminou tudo água líquida, terminou tudo gelo e terminou com mistura de água e gelo. Vimos as situações clássicas de acontecer. Ótima pedida, muitíssimo obrigado por ter me lembrado, eu ia me esquecer de fazer essas correções. Então tu vê, até o final do nosso curso seria legal, uma vez na vida, uma na morte, eu mostrar uma outra possibilidade de solução para vocês, mostrando o equivalente em água. Que é uma técnica que talvez alguns de vocês possam preferir. Eu gosto dessa técnica porque nos mantém conscientes do que está acontecendo a cada passo, né? É uma técnica trabalhosa, mas uma técnica bem bacana de a gente usar para não fazer com macete, fazer consciente do que está acontecendo. Coisa linda. Eu já vi na UDESC, cara, cair essa situação com um chocolate. Ele misturava lá chocolate sólido com chocolate líquido, dava os dados, não é? Dava a temperatura de solidificação, dava o Czinho do chocolate sólido e líquido. Mesma ideia, né? Quem dá mais? Vamos lá.